Gravar aqui. Boa noite, pessoal. Dando sequência às nossas aulas da Residência Médica em Medicina Intensiva do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro. Hoje quem vai falar para a gente é o Dr. Fábio Gordinho, cardiologista, médico intensivista, é nosso professor e preceptor lá no hospital. Né? Agradecer você, Fábio, segunda semana aí que você está nos ajudando nas aulas da residência. Pedir a colaboração dos nossos residentes aí, quem tiver conectado, áudios fechados, vídeos abertos para participar da aula. Ao final, a gente fecha a gravação e a gente abre para perguntas, que o pessoal fica mais à vontade. Lembrando que essa aula é gravada com autorização, né, dos participantes, todo mundo conhece a nossa rotina, sabe que as aulas são gravadas e fica publicado lá no nosso canal do YouTube, Noites Intensivas. Peço a vocês que entrem, assistam, dá um like lá, né, para poder prestigiar a nosso trabalho. Lembrando que nós estamos hoje, são 171 E aulas cinco, com a de hoje, né? 175. Então, 175, foi mesmo. Essa semana nós subimos 3, 4 aulas lá. Então, essa de hoje é 175. Eu não sei como é que fala isso, não, mas obrigado, turma, pela parceria. Isso dá mais de 3 anos de aula, né? Se a gente colocar toda semana de aula. Então, Fábio, mais uma vez, obrigado. Boa aula para nós aí. Maravilha. Bom, vamos lá. Ah, essa é uma das nossas discussões, que eu considero assim um desafio. Não pela dificuldade do tema, não tem dificuldade, mas é por conta das diversas maneiras que a gente tem de abordar este tema. Então, disfunção ventricular direita, ela é, de certa forma, razoavelmente frequente, não é tão frequente assim, mas ela é razoavelmente frequente. No entanto, quando ela aparece nos nossos pacientes críticos, a mortalidade é extremamente elevada, não só pelas características intrínsecas da própria doença, mas, sobretudo, pelo desconhecimento do manejo desse tipo de paciente. É um paciente que morre mais, é um paciente que tem outras comorbidades, na grande maioria das vezes, que trazem a disfunção ventricular direita como consequência, como um critério de mau prognóstico, e a gente tem que ter em mente algumas particularidades dessa doença para que a gente não a subestime e para que a gente não ofereça para esse paciente nenhum subtratamento, tá certo? Então a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Aqui eu mostro a vocês os 4 últimos trabalhos, só para mostrar para vocês que essa discussão é baseada nesses 4 últimos trabalhos de maior relevância dos últimos 2 anos. Dois aqui são de 2025, os outros dois de 2024, então bastante atual, mas na verdade não houve mudanças importantes há mais tempo. Mas se alguém quiser algum desses 4 trabalhos, ou os 4, é só me mandar o e-mail, que eu tenho o maior prazer em enviar. Então, como roteiro básico, ah, seria, do ponto de vista racional, que a gente aborde a disfunção ventricular direita, definindo o que é disfunção ventricular direita, definindo o que é desacoplamento ventrículo-arterial, mostrando para vocês o quadro clínico típico da doença, a sua etiologia ou as suas etiologias, porque da mesma forma que eu tenho uma disfunção ventricular esquerda, tendo a principal causa o aumento da pós-carga representado pela hipertensão, que é uma das principais causas de disfunção do VE, de insuficiência cardíaca congestiva, eu também tenho o aumento da pós-carga do VD como a principal causa de disfunção do VD. O fato é que o aumento da pós-carga do VD ele se manifesta como hipertensão pulmonar. E a hipertensão pulmonar tem centenas de causas. Então, tem as mais comuns, que a gente vai citar aqui, mas são centenas de causas de hipertensão pulmonar, que é a principal causa de disfunção do VD. Então, não dá para a gente, num roteiro racional, a gente discutir todas as causas. Eu precisava fazer, e eu preciso fazer aqui com vocês, uma discussão mais prática, de uma abordagem mais prática, não só diagnóstica, mas, sobretudo, no manejo terapêutico desse paciente crítico, que é o que a gente recebe lá no nosso CTI. Então, esse roteiro racional que está descrito aqui não vai ser seguido, obviamente, que seria um roteiro
para um grupo de discussão de cardiologistas, que são poucas as pessoas, inclusive na cardiologia, que gostam, que está familiarizada com o tema. Tá? Passando aí pela fisiologia do VD, que tem uma particularidade interessante em relação ao VE. A gente nem cita isso no dia a dia, mas tem uma fisiologia bastante ímpar em relação à perfusão, sobretudo, à dinâmica das suas fibras musculares, a avaliação da sua disfunção na beira-leito, ou não só na beira-leito, e o manejo com relação a fluidos, vasopressores, inotrópicos, na ventilação mecânica, nas diversas patologias. Então, ela se torna uma discussão com um leque muito amplo e muito mais demorado, obviamente. Ele é bastante interessante, mas para nosso perfil aqui, que é o nosso perfil para os residentes de terapia intensiva, eu adotei, obviamente, não este roteiro, mas uma pegada mais prática para a gente entender melhor a importância, o diagnóstico e o manejo, certo? Bom, então. Para a gente começar então a entender a função do VD, o VD é uma bomba que tem como característica principal a drenagem do sistema venoso. Então, como é um sistema fechado, sistema ventricular, bomba, pós-carga, circulação sistêmica, retorno venoso, VD, artéria pulmonar e pulmão voltando para o ato esquerdo, isso é um sistema fechado. E por ser um sistema fechado e dinâmico, ele segue uma hidrodinâmica da física. E na hidrodinâmica da física, eu não posso ter, por exemplo, um VD gerando um débito diferente do VE. Então, se o VE é um músculo, uma bomba de alta performance, ela é de alta performance não porque ela é melhor que o VD, mas porque ela vence uma resistência chamada de pós-carga, que é muito maior do que a pós-carga do VD, que é a pressão capilar pulmonar, que é a pressão da artéria pulmonar. Então, o tanto o VD quanto o VE, eles geram o mesmo débito cardíaco. O débito do VE e o débito do VD, eles precisam ser iguais, porque senão a linha fechada, o sistema fechado, ele não funciona. E quando um deles, ou quando principalmente o VD, que é o tema da nossa discussão, sofre gerando um débito menor do que o débito do VE, eu começo a ter disfunção do VD e começo a ter a consequência disso, que é o aumento da pressão que antecede o VD, ou seja, aumento da pressão sistêmica venosa central. Então, dito isso, quando eu não tenho uma drenagem importante do meu sistema venoso, eu começo a acumular líquido na minha cava inferior e no meu sistema de retorno venoso. Então, eu passo a ter uma congestão sistêmica, que é uma característica clínica. Então, para não ficar citando quais são as características, a gente vai entendendo e vai dialogando sobre ela no decorrer da nossa discussão. A gente passa a ter uma característica clínica mais importante de uma congestão sistêmica importante, uma hepatopatia congestiva, o aumento da congestão sistêmica, que basicamente se manifesta na beira do leito como um fígado bastante congesto, um paciente edemaciado de forma importante, geralmente com a pressão da artéria pulmonar mais elevada, com fluxo, o débito cardíaco do ventrículo direito mais reduzido, mas, sobretudo, do ponto de vista prático, com a pressão venosa central elevada. Então, eu posso avaliar essa pressão venosa central elevada, como era antigamente, que a gente media PVC, lembrando que a PVC é um péssimo sinal, é um péssimo dado, que na verdade não é péssimo, ele não tem muitas informações importantes no paciente que não tem disfunção biventricular, não tem disfunção nenhuma. Então, a gente antigamente monitorizava um paciente séptico para a gente guiar a volemia através da PVC. Nós sabemos hoje que isso caiu por terra, a gente não usa isso mais. No entanto, num paciente com VD disfuncionante, a boa, antiga e velha PVC, que não serve para mais quase nada, neste caso, ela é um excelente dado na beira-leito. Então, num paciente com disfunção ventricular direita, importante, que tem um prognóstico no seu CTI, pedir para instalar um PVC e guiar a sua conduta, o seu manejo também pela PVC, não é nenhuma heresia, muito pelo contrário, é um dado importante. Então, aqui embaixo eu só mostrei a disposição das fibras
do ventrículo direito, que tem uma característica de puxar a parede lateral do ventrículo direito em direção ao septo. Por isso que no ultrassom a gente vê muitas vezes o VD contraindo, se tem dificuldade se é VD ou se é VE, o VD tem aquele formato mais triangular, vocês veem na imagem aqui em cima, e ele tem aquela contração da parede em direção ao septo, diferente do VE, onde tudo se contrai de forma concêntrica. Já no VD, essa contração, por quê? Porque ele contrai primeiro a via de entrada, que é da veia cava, e depois a via de saída, de forma a empurrar o sangue que está dentro do VD para a via de saída, que é a válvula aórtica, e, consequentemente, a artéria, a válvula aórtica, a válvula pulmonar, perdão, e consequentemente a artéria pulmonar. Isso se dá em decorrência do VD sofrer uma pós-carga muito menor. Ele tem que vencer uma pós-carga muito menor do que o VE. Então ele não tem o aspecto muscular hipertrofiado como o do VE. Então, como mecanismo de adaptação, essa fibra se envolve naturalmente, anatomicamente, para que esta drenagem seja mais fisiológica do ponto de vista hidrodinâmico, empurrando o sangue para a via de saída do VD, compensando então o seu déficit entre aspas, da sua massa muscular, que não é tão importante. Muito bem. Dito isso, esse é um quadro clínico bastante clássico. Eu pus esse bonequinho para ficar marcado mesmo, é semelhante ao bonequinho lá da Michelin, onde eu tenho na disfunção do ventrículo direito, uma característica mais importante de todas é que eu tenho uma congestão sistêmica, em função daquilo que a gente já discutiu agora, com uma disfunção hepática ou hepatopatia congestiva, automaticamente uma disfunção do trato gastrointestinal com gastroparesia, com síndrome inabsortiva, com intolerância gástrica, um edema periférico mais exuberante e mais importante, e, no entanto, neste perfil clássico de paciente, ele não tem congestão pulmonar, ou ele ainda não tem congestão pulmonar. Então, o quadro clínico clássico é congestão sistêmica mais importante, com disfunções de outros órgãos e tecidos, que é hepático, trato gastrointestinal, disfunção renal por congestão mesmo, e a ausência da congestão pulmonar, porque eu não tenho o aumento da pressão capilar pulmonar, nem retrógrada e nem direta, na maioria dos casos, então eu não tenho congestão pulmonar. Isso gerando, então, baixo débito do VD, eu não encho o meu VE. Não enchendo o VE, mesmo ele com sua força preservada, ele não tem volume diastólico. E se o VE não tem volume diastólico, ele gera baixo débito. Então, além dos sinais de disfunção congestiva sistêmica do VD, eu também tenho sinais clássicos. Esses sinais clássicos são os sinais de disfunção do VE. Então, os mesmos sinais de disfunção do VE eu tenho também na disfunção do VD, com a particularidade que a disfunção pura de VD eu tenho uma ausência de congestão pulmonar, em função do VD não drenar esse meu sistema venoso, e isso acontece, obviamente, quando, particularmente, a pressão do átrio direito, que é a pressão, obviamente, de enchimento do VD, ela está superior à pressão capilar pulmonar. Então, quando eu tenho uma pressão de átrio direito superior à minha pressão capilar pulmonar, ou seja, aquele VD que não está conseguindo vencer a hipertensão, a sua pós-carga de disfunção de hipertensão pulmonar e a pressão capilar pulmonar, e começo a ter uma congestão no ato direito, com a cava engurgitada, uma PVC mais elevada, eu tenho, obviamente, então, instalado uma disfunção do VE, do VD, e eu tenho, a partir daí, o que a gente chama de desacoplamento ventrículo arterial do próprio VD, gerando baixo débito, e os marcadores bioquímicos, marcadores metabólicos deste perfil de paciente é semelhante aos marcadores da disfunção do VE do choque cardiogênico clássico. É bastante semelhante. Saturação venosa central elevada, gap CO2 aumentado, as gasometrias pareadas é um critério importante para a gente acompanhar a melhora perfusional, a otimização microperfusional, lactato mais elevado, uma extremidade mais fria, menos perfundida, é, sonolência, rebaixamento sensório e assim por diante. Isso não é novidade, você já conhece muito bem. Aqui em cima é só esquematização rápida para a gente avaliar a diferença, enquanto na esquerda eu tenho creptores pulmonares, então.
Na direita eu não tenho esses creptores pulmonares, eu tenho mais edema de membros inferiores, estase jugular, hepatomegalia, ascite, um refluxo hepatojugular, aperta aí o rebordo costal, a jugular fica encurgitada, eleva os membros inferiores do seu paciente crítico lá com disfunção do VD, rapidamente a jugular se engurgita muito, a gente pode fazer essa avaliação com o próprio POCUS, põe o POCUS na jugular, vê o diâmetro da cava, e eleva os membros, se a cava aumentar muito o seu diâmetro, você tem aí um sinal indireto de disfunção do VD, ou de que esse VD já está numa fase mais congesta, mais tardia, que não é responsivo à expansão volêmica, que é uma coisa que a gente tem que discutir bastante aqui. Enfim, ele não causa muita dispneia paroxística noturna, né? Isso é um dado mais difícil a gente avaliar, porque o nosso perfil está deitado lá na cama, chocado, geralmente com baixo débito, com disfunção biventricular. Raramente a gente vai ter um paciente com disfunção pura de VD, a não ser nos quadros agudos, que é mais frequente, que é um exemplo disso, é embolia pulmonar com corpo pulmonar ou DPOC com corpo pulmonar crônico. Bom, dito isso, não se assuste com esses slides, não é para ficar lendo, e nem eu vou ficar lendo isso aqui. Isso aqui é para a gente entender o seguinte: do lado direito aqui de vocês, essas letrinhas miúdas, não é para a gente ficar lendo, é só para vocês entenderem que isso aí é um resumo das diversas causas de hipertensão pulmonar. Só de hipertensão pulmonar, não são causas de disfunção ventricular direita. Não dá para a gente falar sobre todas elas, mas é só para vocês entenderem que na disfunção ventricular esquerda eu tenho poucas, não são muitas as causas de disfunção ventricular esquerda, são mais frequentes, mais prevalentes, mais incidentes. No entanto, a disfunção ventricular direita, as causas são muitas de hipertensão pulmonar, gerando, obviamente, dificuldade do VD e disfunção do VD. Então, mas a gente consegue fazer uma analogia entre as causas de VE e as causas de VD. O que a gente tem que entender é que os ventrículos eles são interdependentes entre si. O ventrículo esquerdo é o seguinte, que eu falo lá na beira do leito, muitas vezes para os residentes. O ventrículo esquerdo, ele nasceu para bater, ele nasceu para contrair. Então, a dinâmica pressória intracavitária do ventrículo esquerdo, ela vai ser sempre preservada com volume, sem volume, a não ser que ele não tenha perfusão, é diferente, mas se ele tendo perfusão, ele bate com pouco volume, com médio volume, com muito volume, ele bate bem com o aumento da pressão da sua pós-carga, ele se adapta bem com redução da sua pós-carga, ou seja, o VE foi feito para bater e ele não depende de ninguém, entre aspas, obviamente, ele foi feito para bater e ele bate. Bom, ele contrai. O VD não. O VD é o irmão mais elegante, mais tranquilo, mais sossegado. É tipo o irmão que tem hipotireoidismo. Ele precisa de um estímulo para trabalhar. O VE, por si só, a dinâmica, o estado performance perfusional do ventrículo esquerdo preservado responde por ele próprio por 20 a 40% do débito do ventrículo direito. Então, o ventrículo direito ele não depende só dele, ele depende do VE também. Por que eu estou chamando a atenção nisso? Porque toda vez que eu vou lidar com uma disfunção ventricular esquerda, eu tenho que estar de olho no ventrículo esquerdo. Toda vez que eu vou lidar com uma disfunção ventricular direita, eu tenho que estar de olho no ventrículo esquerdo. Eu não consigo tratar um VD sozinho se eu não ficar de olho e não atrapalhar o VE. O VE responde a até 40% do débito do VD. Então, o paciente com disfunção biventricular no CTI, nós já tivemos isso há um tempo atrás e tivemos há uma semana atrás um paciente que fez assim, eu vou citar depois aqui. É uma disfunção biventricular grave. Então, você fica na dúvida, qual que eu vou tratar? Então, se você tem dúvida e se um tratamento de um atrapalha no outro, eu posso focar no meu tratamento na disfunção ventricular do VE, que eu automaticamente estou melhorando a minha performance do VD, uma vez que o VD até 40% está dependente do VE. Então, quando eu tenho uma sobrecarga de pressão, uma sobrecarga de volume no meu ventrículo direito, ao ponto de ele não conseguir vencer a pressão pulmonar, e fica assim instalado, então, o aumento da pressão do lado esquerdo, o aumento da congestão sistêmica, e fica instalado, então, a disfunção do VD, chamado de desacoplamento, esse desacoplamento ventrículo arterial. É quando o meu VD, obviamente, basicamente não consegue vencer corretamente a minha pressão, a sua pós-carga, que é a pressão pulmonar. Esta pressão pulmonar tem diversas causas e as principais a gente cita aqui já já. No entanto, ah,
Nas sobrecargas de pressão, o quadro clínico mais comum é a embolia pulmonar, que é uma hipertensão pulmonar pré-capilar, gerando aumento de pressão retrógrada dentro do VD, distensão do meu VD e automaticamente o que a gente chama de cor pulmonale agudo. Muito bom. No DPOC, um outro exemplo disso, já é uma hipertensão pulmonar mais crônica, e a diferença entre aguda e crônica é difícil, nem sempre é tão simples a gente avaliar na beira-leito, mas a disfunção ventricular do VD crônica, ela geralmente tem um VD mais aumentado de tamanho, a gente tem uma hipertensão pulmonar mais importante. Então, quando eu pego um paciente DPOcítico que tem uma hipertensão pulmonar 70, 80, 90, ele não tem como ser agudo. É muito difícil o paciente tolerar e não fazer um baixo débito, uma hipertensão pulmonar aguda de 70, 80, 90, e nós vamos entender já já por quê. Mas na crônica eu consigo ir me adaptando, o VD aumenta, o VD se adapta parcialmente e eu vou conseguindo com o estímulo inotrópico que o VD precisa, que é principal dele é o estímulo volêmico para pré-carga, ele consegue ir se adaptando. Algumas doenças miocárdicas primárias, como o infarto de coronária direita. E por que coronária direita? Porque é a artéria que habitualmente irriga o ventrículo direito. Então, o infarto de VD, geralmente associado com a lesão da coronária direita, é a doença miocárdica primária, disfunção do VD primariamente. Lembrando que se o VD precisa de um estímulo diferente do VE, o principal estímulo para o VD ter ação inotrópica, trabalhar, é a tensão de parede. A tensão de parede no VD significa retorno venoso. E o retorno venoso é o que a gente chama de pré-carga. Então, o VD, ele é muito dependente do retorno venoso. Se ele é muito dependente do retorno venoso e da pré-carga, no infarto de VD, quando o VD passa a ficar isquêmico e passa a ficar mais preguiçoso do que habitualmente é, entre aspas, e eu vou lá e trato esse infarto de VD com a medicação venodilatadora, diminuindo a pré-carga, portanto, diminuindo a tensão de parede do VD, como exemplo, os nitratos, eu causo uma disfunção importante, eu pioro a disfunção do VD, porque eu tiro o estímulo que ele estava recebendo quando já era preguiçoso e agora mais ainda porque está isquêmico. Então, é por isso que nos infartos de ventrículo direito eu não posso usar nitrato, porque se eu uso nitrato, o VD vira um conduto passivo. Ele está batendo porque ele está recebendo um retorno venoso, ele é dependente da pré-carga. Nós vamos ver na curva de Frank-Starr, além do que eu estou dizendo. E se eu vou lá e diminuo a minha pré-carga, eu dou menos estímulo para o VD bater. Então o VD é aquele cavalinho cansado que sempre tem que estar cutucando ele para ele puxar a carroça. O VE não, é o manga larga que sai puxando, arrebentando tudo. Mas o VD eu preciso dar uma cutucadinha nele sempre. Às vezes a cutucada eu preciso bater, chicotear nele, no caso de uso de inotrópico, que é a dobutamina, entre outros. Agora, no VD isquêmico, a cutucada tem que ser maior, a chicoteada tem que ser maior. E se eu vou lá e faço venodilatação, eu perco o meu estímulo e o VD vira um conduto passivo. Então, a gente tem que tomar cuidado nos pacientes com disfunção do VD em evitar o uso de drogas que são venodilatadoras. As drogas venodilatadoras mais importantes no nosso dia a dia é nitroglicerina, furosemida e morfina. Por que que a gente trata edema de pulmão hipertensivo com essas três drogas? Antigamente eram essas três drogas que a gente tratava, porque são as três drogas venodilatadoras que diminui a pré-carga, diminui a pressão hidrostática, diminui o infiltrado intersticial pulmonar. E o seu sistema linfático ganha a briga diminuindo o seu edema intersticial. Por isso, e depois você controla a pressão, controlando a pós-carga do VE. Mas a fase aguda, eu uso furosemida, por exemplo, para tratar um edema agudo de pulmão hipertensivo, não é porque eu vou provocar diurese, mas porque eu vou fazer venodilatação. A morfina da mesma forma, também tem o ganho de diminuir aquela sensação de morte iminente, e o tridil da mesma forma. Então, são três drogas para diminuir a pré-carga. Na disfunção do VD, são as três drogas que eu tenho que tomar cuidado. Fábio, então não posso dar furosemida na disfunção do VD? Pode. Pode. Quando a disfunção do VD gera uma repercussão importante na performance do VE e esse paciente passa a ficar hipervolêmico, já com congestão, não só da hipervolemia, mas também da diminuição da performance do VE, quando o VD aumenta tanto, a hipertensão pulmonar é tão importante ao ponto de abaular o septo para dentro do VE, que é o sinal ecocardiográfico que vocês conhecem da letra D, né, o share D,
você passa a ter congestão. Aí, neste paciente, monitorizando o PVC, volemia, POCUS, você pode usar furosemida, mas sempre usando com parcimônia, porque vocês vão ver a curva de Frankenstein do VD, como que ela é. Então, esse desacoplamento é isso, é quando o VD não consegue vencer a pressão interarterial, e depois eu vou mostrar para vocês o quanto o VD é dependente da dinâmica do VE. Este gráfico aqui mostra o seguinte, simples, parece que ele é mais chatinho, mas ele é muito simples. A primeira linha aqui é a pressão do VE, como a pressão intracavitária do VE, sístole de ácido, se manifesta quando eu vou fazendo um desacoplamento elétrico entre o VE e o VD. Ou seja, eu vou fazendo um BRE. Eu faço um BRE incompleto, o VE não muda. Eu faço um BRE intermediário, o VE não muda. Enquanto eu faço um BRE completão, aquele bloqueio de ramo esquerdo com alargamento de QRS, a contratilidade do VE não sofre absolutamente nada. Então, o BRE não compromete a contratilidade do ventrículo esquerdo. Agora, enquanto eu vou fazendo a curva do meio, é a curva que mostra a contratilidade, a pressão no intraventricular direita, na medida que eu vou fazendo um desacoplamento elétrico com o BRE. Você percebe que primeira, sístole e diástole bem marcada, mas aqui, mais no final, eu tenho sístole, sístole e diástole, e a curva fica mais amenizada. Não é uma curva pontiaguda, é uma curva mais amenizada. Então, o VD sofre quando eu tenho um desacoplamento ventrículo-ventrículo, ventrículo esquerdo com ventrículo direito. É por isso que nos pacientes com disfunção cardíaca importante e que tem um bloqueio de ramo esquerdo, um dos tratamentos é o ressincronismo cardíaco usando um marcapasso nas duas câmeras. Faço o ressincronismo VE e VD e a dinâmica do VD melhora, o VE enche melhor e a minha performance sistólica também melhora. Então, o marcapasso de ressincronismo, ele não melhora só a performance diretamente do VE, ele melhora de forma indireta, melhorando o ressincronismo, melhorando o enchimento do VE e aumentando o débito cardíaco em até 30%. Um paciente que tem uma fração de ejeção de 20%, aumentar a 30%, às vezes é a diferença entre ele ficar dispineico aos pequenos esforços e ficar dispineico só aos médios esforços. Isso é qualidade de vida. Da mesma forma, na último traçado aqui, é o fluxo na válvula pulmonar que no primeiro aqui, no primeiro de sincronismo, ele é bem marcado sístole de aço, e já no final ele já tem uma sístole bem mais lenta. Então, o VE e o VD são interdependentes, mas o VD depende muito mais da dinâmica do VE. Com relação ao diagnóstico na beira do leito, pus um slide só aqui para a gente conversar mais do que ficar passando slide. O ecocardiograma é de extrema importância no diagnóstico para nós. Para nós, se a gente for discutir isso no grupo de cardiologistas, já teria que falar aqui de Swan-Ganz, de dispositivos invasivos de uma forma geral. Então, para a nossa clínica diária, o ecocardiograma ela é de extrema importância, não só porque ele vai excluir causas extrínsecas, pericardite, derrame pericárdico, ou série de outras causas extrínsecas, tumores, enfim, mas ele pode quantificar, em particular, a pressão sistólica da artéria pulmonar. É muito simples para o ecocardiografista fazer isso. É difícil para a gente no POCUS, mas o POCUS, você olha, você vê um VDzão dilatado e hipocinético e vê uma cava muito engurgitada, você já sabe que esse VD não está legal e que a pressão do lado esquerdo está muito grande. Não é difícil a gente avaliar isso, é muito simples, é na beira do leito no dia a dia. O diâmetro da VCI, que é o VTI, na verdade, que é o fluxo na artéria pulmonar também do VD, na válvula, na válvula pulmonar. Esse VTI de válvula de via de saída do VD é fácil para um ecocardiografista avaliar e falar para a gente, que é o fluxo que está acontecendo na válvula pulmonar. E você pode fazer isso com POCUS na medida que você vai fazendo o seu manejo terapêutico. O diâmetro da veia cava inferior também é um dado simples para a gente avaliar e, sobretudo, avaliar a resposta quando você dá um pouquinho mais de volume ou quando você tira um pouquinho mais de volume, assim como o índice de colapsabilidade e a TAPSE. Então, TAPSE, VTI, veia cava inferior, são três dados, e pressão sistólica da artéria pulmonar, são quatro dados importantes que o ecocardiograma traz sem muita dificuldade e que um ecocardiografista mostra isso para a gente de forma bastante simples e que pode nos guiar numa terapêutica no paciente à beira-leito. A TAPS, na verdade, é um índice de contração
longitudinal do VD. Quando essa contração longitudinal do VD ela supera 15 milímetros, eu sei que esse VD tem uma contratilidade boa, esse paciente tem um prognóstico melhor. Então, quando eu faço um eco na beira-leito, que eu vejo que a tápse do VD é maior que 15 milímetros, maior que 14, 15 milímetros, e eu tenho uma cava que não está tão engurgitada, mas eu tenho um diâmetro, uma pressão da artéria pulmonar elevada, eu sei que esse VD está adaptado, ele não está tão chumbado. Eu consigo ainda traçar um prognóstico para esse paciente. Mas quando eu faço um eco na beira-leito, eu vejo que a TAPS já está muito reduzida, esse VD já perdeu a força, sobretudo quando ela está menor do que 12 milímetros, 10 milímetros, a veia cava está muito engurgitada, não tem colapsabilidade, é só. E a pressão pulmonar é muito elevada, eu sei que esse é um paciente morredor, esse é o paciente que morre. Então, isso traz para a gente não só diagnóstico, mas traz também um prognóstico à beira-leito que não é difícil de fazer. Ah, Fábio, eu não tenho eco para fazer a cada 2, 3 horinhas quando eu precisar. Tudo bem, mas você tem a PVC, você tem um POCUS que você avalia o diâmetro da veia cava, se como está agora e como está após a sua infusão volêmica ou após a sua redução volêmica. Você tem como traçar, avaliar a performance do VD pelo VTI de via de saída. Isso são coisas que nós conseguimos fazer com um bom ecocardiograma na beira-leito. Bom, e a notícia ruim é que a gente vai ter com mais frequência esse perfil de paciente, porque como a causa dele principal é o aumento da pressão da artéria pulmonar, os pacientes com disfunção ventricular esquerda estão vivendo mais, em função de beta-bloqueadores, em função de BRA, em função de vabradina, em função do Entresto, em função do beta-bloqueador. Os pacientes com insuficiência cardíaca morrem menos atualmente, eles vivem mais, e por morrer mais, eles automaticamente vão desenvolver hipertensão pulmonar tardiamente e desenvolvendo hipertensão pulmonar, finalmente eles vão sucumbir com insuficiência ventricular direita de forma inevitável. Então a gente vai ver com o envelhecimento da população um número maior de disfunção ventricular direita, tá certo? Outra coisa na beira-leito que a gente pode ver facilmente, eleva as pernas e vê que a pressão venosa jugular ela se engurgita, a jugular fica muito mais engurgitada, o paciente fica pletórico, quando você aumenta o retorno venoso, o VD está disfuncionante, se aumenta muito a face pletórica do paciente e a veia jugular fica bastante engurgitada. Às vezes a gente até usa isso para puncionar. Então, dito isso, aqui é só para mostrar a TAPS, que é aquilo que eu falei, que é um sinal ecocardiográfico, TAPS acima de 17 milímetros, ótimo, 17 a 14 está uma disfunção leve, abaixo de 14 é moderada até 10 e menor que 10 é uma disfunção importante. Precisa se ater demais a isso aqui, ficar decorando essa parada, porque não precisa, porque o ecocardiograma pode falar. Então, quando eu peço um ecocardiograma lá no nosso beira-leito, para um ecocardiografista fazer, na hora que ele vier fazer, eu falo, ó, esse paciente tem uma disfunção do VD, dá uma avaliada boa nesse VD para mim, vê como é que está o VTI para mim, vê como é que está uma TAPS. Isso para o ecocardiografista ele faz de mão amarrada, isso é muito simples. Então, vê como é que está essa TAPS aí, vê como é que está o diâmetro da cava, avalia com carinho essa performance do VD para mim, por favor. E ele te dá esses dados de forma muito fácil. Se você não pedir, o cara vai passar, vai citar, mas ele não vai te dar dados importantes. E do lado direito, esse gráfico aqui mostra a diferença de pressão entre a ejeção do ventrículo esquerdo, que é essa maior, que você vê que tem uma ejeção muito rápida, a curva sobe muito rapidamente, a hora que fecha a válvula aórtica, desce rapidamente. E ela tem que descer rapidamente, pelo quê? Por quê? Porque a gente tem como informação de que o coração se nutre na diástole. É isso que a gente sabe. O coração se nutre na diástole. A perfusão coronariana é na diástole. Na diástole do VD, perfeitamente. Porque a coronária, ela é intramiocárdica. Ela só é supramiocárdica ou epicárdica na fase mais troncular, onde recebe as pontes, né? Onde o cirurgião tem acesso. Mas depois da sua ramificação, ela tem que ser intramiocárdica. Então, por ser intramiocárdica, para que eu tenha uma perfusão coronariana, é necessário que a pressão da raiz da aorta, que é de onde sai a coronária, seja maior do que a pressão do ventrículo esquerdo, porque se a pressão do ventrículo esquerdo superar a raiz da aorta, não tem perfusão. E na contração sistólica do ventrículo esquerdo, a pressão intraventricular ela supera da raiz da aorta, tanto é que ela abre a válvula aórtica, senão não abriria. Então, eu não consigo nutrir o meu ventrículo esquerdo porque ele faz muita força para vencer a pós-carga, resistência vascular periférica, durante a sístole.
essas coronárias intramiocárdicas estão contraídas, mas durante a diástole ele precisa ser nutrido. Então eu tenho uma diástole rápida, a válvula aórtica fecha, eu tenho uma diferença de pressão e o VE relaxa. No VD, que é esse gráfico aqui do meio, a curva de pressão de ejeção do VD em relação à artéria pulmonar, ela é mais suave, ela é mais fluida, ela é mais educada, tá certo? Olha só. Então, a diferença de pressão entre a artéria pulmonar e o meu VD, ele não é tão importante. Então, isso traz uma característica importante para o VD, porque o coração é nutrido na diástole, mas o VD, ele é nutrido tanto na sístole quanto na diástole. E o componente de melhor perfusão do VD não é na diástole, é na sístole. Então é na sístole ventricular esquerda que o meu VD ele é nutrido. Então a gente já começa a pensar, se eu não tenho uma sístole ventricular esquerda boa, eu vou ter repercussão isquêmica lá no meu VD. Se eu tenho uma hipertensão da artéria pulmonar mais importante, a minha pressão dentro do VD ela é menor. Então, se a pressão da artéria pulmonar supera muito a minha pressão intramiocárdica, intracavitária do VD, eu não vou ter uma perfusão importante. Então, a pressão, a perfusão do VD, ela é diretamente dependente da pressão sistólica e não da diastólica como no VE. Por que que isso é importante? Nós vamos ver aqui por que que isso é importante. Antes de chegar nisso, quero mostrar para vocês o seguinte: essa é a esquematização de um VD e do VE. Quando eu tenho um componente de hipertensão intraventricular direita, secundária, uma hipertensão pulmonar, com o comprometimento do septo, abaulando o septo aqui para a direita, eu passo a ter uma disfunção da geometria ventricular esquerda com consequência de disfunção de débito. Então, é dessa forma que o VD atrapalha o VE. Então, o VE tem uma dependência do VD nesse sentido, mas a dependência do VD é muito maior em relação ao VE. Muito bem. Quando eu ultrapasso, então, a minha pressão sistólica quando, do VD, na minha pressão da válvula pulmonar, quando ele chega ali 60, 70, 80, a minha pressão de perfusão da coronária direita, vocês percebem nessas bolinhas que estão aqui, estão bem baixinhas. Minha razão de perfusão é muito baixa. Então, esse aqui é o gráfico que mostra o seguinte: esse gráfico do meio é a minha pressão de perfusão da coronária esquerda. Na sístole, eu tenho baixa perfusão na coronária esquerda e na diástole, muita perfusão na coronária esquerda. Esse é o pulso, onda de pulso. Fechamento da válvula aórtica, diástole. Na diástole, então, eu tenho uma perfusão coronariana esquerda importante, que nutre o meu ventrículo esquerdo. Mas no ventrículo direito, a minha perfusão se dá no componente sistólico. Olha aqui. Esse é o verdinho aqui embaixo. E na diástole ela é muito pequenininha. Então, meu ventrículo direito precisa de um componente sistólico de VD e de VE mais importante. Isso explica por que que, ao ter uma hipertensão pulmonar aguda, pré-capilar, eu aumento muito a minha pressão da artéria pulmonar, fazendo corpo pulmonar agudo, aumenta a pressão intracavitária do VD e ele não consegue se nutrir, porque ele está com a pressão intracavitária intramuscular tão importante e ele se nutre na sístole e que ele não consegue ter pressão de perfusão. Isso explica porque o paciente com embolia pulmonar com copo pulmonar ele altera a troponina. Então, o paciente com troponina elevado na embolia pulmonar, que a gente fala, distendeu o VD e alterou a troponina. É uma maneira prática que a gente tem de se relacionar, de se falar. Mas, por que que ele aumentou a troponina? Porque aumentou minha pressão intracavitária do VD, diminuiu a performance sistólica do VD e a coronária direita ficou mal perfundida, como vocês percebem aqui nessas bolinhas. Então, eu aumento a troponina, que inclusive é um marcador de prognóstico na embolia pulmonar. Então, você pode pensar o seguinte: todo paciente com embolia pulmonar que tem aumento de troponina merece ser trombolizado? Muito provavelmente sim. Dificilmente um paciente com embolia pulmonar que teve elevação de troponina não teve uma repercussão sistêmica de ventrículo direito. Então, uma das indicações de trombólise na embolia pulmonar não é repercussão sistêmica ou repercussão em câmara direita? A troponina é um marcador bom para isso, tá certo? Então, às vezes, o paciente hemodinamicamente bem, estável, pós-embolia, pode se descompensar
numa fase mais intermediária, precoce, mais mediana, porque o VD vai sofrendo isquemia. E na hora que o paciente com embolia pulmonar, com VD sofrendo isquemia, entra em disfunção, é difícil você retroagir e melhorar esse paciente. Então, mesmo com o paciente hemodinamicamente, clinicamente, macrohemodinamicamente estável, mas que tem uma repercussão ecocardiográfica e que tem elevação de troponina, lembre que esse paciente pode descompensar nas próximas 24, 48 horas por isquemia de VD e avalie com carinho. Então, busque algum dado para que você consiga justificar a sua trombólise na embolia pulmonar, que é uma hipertensão pulmonar copulmonar agudo pré-capilar. Justo? Muito bem. Dito isso, chegando à parte que a gente talvez seja a mais importante da nossa discussão. Esse é o gráfico da curva de Frank-Starling. O vermelho, que é o ventrículo esquerdo, vocês percebem que eu preciso de um aumento de câmera, de pressão de câmera atrial bastante mais importante para que eu consiga melhorar o meu débito cardíaco do VE. O VE é dependente do débito. O débito do VE é dependente do volume, obviamente. Mas chega num ponto que, mesmo se eu der volume demais, eu não aumento a minha performance sistólica. É o que a gente chama do paciente que não é fluido responsivo. Então, o paciente no VE, ele é fluido responsivo quando ele está nessa fase. Difícil na beira-leito você diagnosticar isso de forma muito prática, mas existem vários dados que a gente pode fazer para verificar isso, não é a discussão de nossa de hoje. Mas o VD, comparando com o VE, esse é o azul. Vocês percebem que a curva dele é mais virada para a esquerda. Isso significa que, com pequenos aumentos volêmicos, eu tenho uma resposta de performance de débito mais importante. Por isso que eu tenho que tomar cuidado no VD, porque o VD gosta de volume. Muito bem, esse é um jargão muito simples. O VD gosta de volume, mas em algum momento, que não é um momento tão longe, com pouco aumento de volume, você corre o risco de ultrapassar o que o VD gosta de volume, ele passar a reclamar e ficar muito congesto e a sua mortalidade aumenta. Por outro lado, um paciente que tem disfunção do VD, que você está otimizando a sua volemia, se você reduz a volemia desse paciente, às vezes com um volume até pequeno, ele pode fazer um baixo débito importante. Então, o paciente que tem uma volemia que entre 0 e mais 4 de pressão de átrio, e você reduz essa volemia dele, pouco, ele pode entrar em choque. Então, da mesma forma que o VD melhora o seu débito com uma pequena expansão volêmica, ele também piora rapidamente o débito com uma redução volêmica. Por que que eu estou dizendo isso? Porque eu pego no pé da furosemida mesmo. Toma cuidado com furosemida no paciente com disfunção do VD. Porque eu estou dando uma volemia para ele, estou chegando num quadro aí onde eu estou vendo o PVC, onde eu estou vendo ingurgitação da cava, onde eu estou vendo a performance do VTI de via de saída do VD ao eco. Estou indo muito bem. Alguém acha que esse paciente tossiu, ficou com gesso e deu 2 ampolas de Lasix para ele, no outro dia ele está chocado usando noradrenalina, eu vou precisar de Dobuta. Então, tomem muito cuidado com a furosemida na disfunção ventricular direita. Pode ser usada? Pode ser usada sem problema, mas toma muito cuidado com a furosemida, toma muito cuidado com a nitroglicerina e toma muito cuidado com a morfina. Recentemente, nós tivemos um CTI, o paciente jovem que não tratava de absolutamente nada e internou na enfermaria porque ele tinha uma embolia bilateral e ficou dispneico. Ele foi dar uma volta lá na enfermaria, isso agora, semana passada. Ele foi dar uma volta lá na enfermaria, no Metropolitano, e ele ficou mais cansado. De tardezinha pediram para ele vir para o CTI porque ele estava desaturando. Muito bem, ele chegou no CTI, ele estava em ar ambiente, pediu para deitar e dormir, porque ele não estava conseguindo dormir na noite anterior, estava cansado, ele deitou lá e dormiu. E aí a dúvida nossa foi, por que que um paciente jovem sem fator de risco nenhum está fazendo embolia bilateral? Não é consumido, não é neoplástico, não é companheiro, não é cachaceiro, não usa crack, não é nada, é um paciente trabalhador, era mecânico. Inclusive o mecânico aí no Barreiro, dizem aí que é um dos melhores mecânicos do Barreiro, e nós fomos pesquisar. Quando nós passamos um POCUS, o VE dele só bochechava. Ele tinha uma disfunção do VE importante. E por ter uma disfunção do VE importante, ele descompensou lá na enfermaria porque ele não perfundiu o VD. Então, o VD que estava ali com aquele corpo pulmonar ali, obviamente a embolia pulmonar dele foi por conta da disfunção ventricular, ventricular esquerda que ele tinha. E essa disfunção ventricular esquerda acabou fazendo fator de risco para que ele tivesse estase, fez embolia pulmonar, descompensou, veio para o CTI, mas esse paciente se apresentou ao ecocardiograma com a disfunção severa do VD,
uma pressão de artéria pulmonar bastante elevada, de 68, que então tinha um componente bastante agudo ali. Ele tinha uma pressão de veia cava bastante importante, uma ingurgitação de veia cava inferior bastante importante, e o VTI dele de vida de saída era muito fraquinho. Então, provavelmente era um paciente que já tinha uma disfunção biventricular e que com a embolia pulmonar ele descompensou de forma importante. Lá fora, quando deram Lasix para ele, quando ele ficou cansado, ele descompensou totalmente e precisou vir para o CTI. No CTI, a gente tinha uma situação de disfunção ventricular esquerda grave, disfunção ventricular de esquerda, de direita importante. Eu não podia encher a caixa d'água dele porque o veia não aguentava e eu não conseguia dar furosemida porque o VD não aguentava. Esse é o paciente morredor. 38 anos, durou 48 horas no CTI, sedado, entubado, nora em dose alta, dobuta em dose alta e o paciente não sobreviveu. Esse é o paciente que morre. Então, agora, o paciente que tem uma disfunção do VD, que tem uma melhora quando você expande a volemia dele, cuidado na hora de tirar a volemia se ele fizer um pouquinho de congestão. Você pode dar, mas o perfil de paciente que você vai dar furosemida na disfunção do VD é aquele paciente que você não pode prescrever duas ampolas de 8 em 8 e avaliar a volemia dele no outro dia baseado no balanço. Esse paciente que você dá uma furosemida com disfunção do VD, você dá a furosemida e fica lá do lado assim que recebeu a dose e fala: quando der furosemida que eu prescrevi, me chama que eu vou ver. Faz a furosemida e vai lá avaliar. Passa o POCUS, avalia se a veia cava caiu muito, avalia a performance do VD. Pode ser uma avaliação macro mesmo, grosseira, avaliação visual. Tô vendo o VD dilatadão, tá começando a bater, eu dei furosemida, ele parou, ou seja, ele tá precisando desse componente volêmico. Então, deu furosemida no paciente com disfunção do VD porque ele tem congestão pulmonar, acompanhe de perto, eleva as pernas desse paciente para ver se o aumento da volemia vai melhorar a sua pressão, o débito. Se isso acontecer, não dê furosemida. Se você fizer isso, nada acontecer, pode pensar na furosemida, porque você não sabe qual local da curva que você está. Se você está nesse parte inicial da curva onde eu preciso aumentar minha volemia, ou já estou aqui na zona de independência, por mais volume que eu der, não faz diferença nenhuma. Então, do ponto de vista prático, tem disfunção do VD no meu CTI, acompanhe a volemia com calma, monitore a minha PVC. Não necessariamente, até pode monitorizar a PVC como antigamente, tem problema nenhum, porque a PVC é um dado isolado, não quer dizer muita coisa, mas o que ela se altera quando você dá um volume ou quando você tira um volume é um dado importante para a disfunção do VD, né? A imagem a imagem do D-shape lá no ecocardiograma, quando você faz um corte do eixo curto, você vê o VD e o VE cortando o eixo curto, o VD abaulando o septo para dentro do VE, também é um dado importante que a gente pode ver. O regurgitação tricúspide, o ecocardiografista pode mostrar para a gente. Então, são dados importantes que vai nos guiar no manejo em relação ao aumento do fluido ou redução do fluido. Então, para a gente quase terminar, a tríade de disfunção do VD é quando eu tenho isquemia do ventrículo direito ou quando eu tenho aumento da pós-carga do ventrículo direito e quando, obviamente, o ventrículo direito se dilata fazendo um desacoplamento ventrículo arterial. Essa tríade cursa com disfunção ventricular direita. Neste caso, muito cuidado com volume de mais nem de menos. Eventualmente, lançamos mão do inotrópico, muitas vezes na disfunção do VD, em que eu já atingi aquele volume que eu acho que já está limítrofe, a cava está engurgitada ao POCUS, a congestão sistêmica já está importante, um pouquinho de fluido que eu dei a mais não melhorou nada o meu débito, eu posso lançar a mão do inotrópico. E aqui você tem basicamente três inotrópicos a serem utilizados, que é a dobutamina, boivera dobutamina, sem nenhum problema. O milrinone, que tem uma característica de ser um vasodilatador pulmonar. Então, o milrinone por ser um vasodilatador pulmonar, é uma droga que você pode utilizar com a boa resposta do VD, que ele é inotrópico e vasodilatador pulmonar, então você age das duas formas, e o levozimendana, tá? Levozimendana para VD não tem uma mortalidade muito reduzida em relação ao do buta, mas o milrinona sim. O fato é que milrinona, e tanto milrinona quanto do buta, eles são pouco toleráveis porque eles fazem vasodilatação periférica. Então, para usar milrinona, eu quase que invariavelmente eu vou precisar de uma droga vasoativa, e a droga vasoativa é a droga vasoativa do choque que a gente conhece, que é a noradrenalina. E o diurético com muito cuidado. Eu me lembro na época que eu estava fazendo residência de terapia intensiva, que no Biocor a gente fazia, o Biocor fazia na época
aproximadamente 5, 6 cirurgias cardíacas de adulto todos os dias. Então a gente tinha um CTI só de pós-operatório de cirurgia cardíaca, de 10 leitos, que tinha sempre um volume grande. Todo paciente que iria para uma troca mitral ou aórtica ou dupla troca que tivesse uma hipertensão pulmonar maior que 60, esse paciente saía do bloco cirúrgico para o CTI usando dobuta e milrinona. Era um trabalho científico que virou uma apresentação de pôster em congresso. Mas esse trabalho foi tão assim interessante porque foi preciso, na época, suspender esse trabalho antes do término proposto de casuística proposta para ele, porque a redução da mortalidade, das complicações e pós-operatórias, das disfunções do VD foi tão importante, foi tão diferente, que passou a ser antiético você usar o grupo controle quando não usava associação de dobuta com milrinona, saía só com dobuta. Então passou-se a utilizar em pós-operatório de cirurgia cardíaca na época. Todo paciente com hipertensão pulmonar acima de 60, ele usava uma associação de milrinone com inotrópico. E para tolerar, ele saía usando noradrenalina. Quando o VD tinha tempo para se adaptar, por que que isso acontece? Isso acontece porque a maioria de vocês aqui trabalha em um hospital que tem cirurgia cardíaca. Então, quando eu tenho uma disfunção mitral, tanto estenótica quanto insuficiência, de longa data, e que já está tendo repercussões em câmaras direitas, esse VD está sempre com tensão de parede aumentada. Então, ele está sempre sendo chicoteado por essa tensão de parede, que é o aumento da pressão pulmonar pós-capilar. Quando eu vou lá e troco a válvula mitral desse paciente, eu tiro esse chicote que ele estava constantemente recebendo. Então, é como ter um cavalo cansado que só puxava a carroça com muito chicote. De repente, eu alivio o peso da carroça, eu falo, não vou precisar chicotear, que agora ele vai puxar. Ele não puxa. Se eu não chicotear, ele não puxa. Então eu vou lá e tiro a tensão de parede do VD, ele que era preguiçoso ficou mais ainda. E eu faço um choque pós-operatório. Não preenche o VE, não gera débito, faço um choque cardiogênico por disfunção do VD. Da mesma forma, quando eu corrijo simplesmente uma CIA. Um paciente que tem CIA desde a infância, chegou na fase aguda, adulta, ele já tem uma repercussão de câmaras direita, e eu vou lá, uma cirurgia muito simples. Recentemente nós tivemos o marido de uma médica que foi para uma cirurgia de C&A, porque ele era grande, então não deu para fazer com umbrella. Ele já tinha hipertensão pulmonar por um volume maior. O cirurgião fez com pericárdio autólogo, fechou C&A bonitinho. Na sala de recuperação, acabou de fechar o doente, foi para a sala de recuperação, ele chocou. O anestesista viu aquilo e falou: Isso aí é vasoplegia. Vão ligar vasopressina nele. Vou ligar vasopressina, noradrenalina, a pressão melhorou parcialmente. Ele diz: Eu vou correndo lá no CTI e mandou um recado: Ó, avalia azul de metileno, que isso é vasoplegia. Se a gente cai nessa, eu iria iniciar azul de metileno no paciente. Mas um paciente que tem uma CIA, onde o fluxo retrógrado da CIA, câmara esquerda e direita, soma com o fluxo que vem da cava, o VD está sempre sob tensão. Quando eu vou lá e fecho essa CIA, eu diminuí a tensão do VD. O VD que tinha que trabalhar agora de forma mais leve, ele não trabalha, porque ele perdeu o chicote dele. Então é comum nos pós-operatórios de CIA fazer baixo débito de disfunção do VD. E esse paciente que eventualmente poderia estar recebendo uma furosemida porque estava eventualmente mais congesto, nora e azul de metileno, que a gente não usa isso mais, esse paciente recebeu foi volume. Então, ele já estava com congestão sistêmica, ele precisava de um pouquinho mais de volume. Então, ao chegar no CTI, passamos o POX, ele recebeu uma expansão volêmica que não foi importante, guiada pelo POX, por elevação e PVC, que a gente colocou lá rapidamente. E aí, esse paciente respondeu a expansão volêmica inicial, a vasopressina saiu de cara, e a nora foi saindo, liguei uma dobuta, com 24 horas a nora foi saindo, passou a desmamar a dobuta e o VD se readaptou, porque ele não era isquêmico, a performance do VE era boa. Então, cuidado em pós-operatórios de cirurgia cardíaca que são bastante tranquilos, tipo CIA, uma troca mitral que é só uma estenose pequenininha, SEC curtinha, sai bem, o VD pode abrir o bico. Então, cuidado nesse perfil de paciente, para você não usar diurético de mais nem de menos, não usar volume de mais nem de menos, e quando tiver disfunção do VD, acompanhe a volemia de perto, tanto na sua expansão quanto na sua redução. Para finalizar, que já está dando quase uma hora aqui que nós estamos conversando, não se trata, então, no CTI, o VD sem pensar no VE. Eu não posso descuidar do VE. É um corpo pulmonar agudo com TEP, fica de olho no seu VE, porque se ele abrir o bico, o seu VD vai embora. Então, existe uma interdependência importante, sobretudo a dependência do VD em relação ao VE.
A melhor forma de tratar a disfunção do VD é reduzindo a sua pós-carga. Então, se eu não consigo reduzir a pós-carga no paciente com embolia e corpo pulmonar agudo, pelo menos de forma aguda, com trombólise, eu vou só anticoagular esse paciente e esperar que essa pós-carga vai ser reduzida com o passar dos dias, eu melhoro a minha performance do VD, mantendo ele com aporte volêmico, com estímulo inotrópico da mecanismo de Frank-Starling e muitas vezes com aporte inotrópico de dobutamina. E pode-se lançar a mão de milrinone? Pode lançar a mão de milrinone sem problema nenhum, se o paciente não tolerar a mina vasoativa. Cuidado com o diurético. A gente, enquanto trata a causa, a gente pode utilizar inotrópico com droga vasoativa, lembrando aqui do milrinone, sem problemas. Ah, no paciente em ventilação mecânica, lembrando que todo paciente em ventilação mecânica, ele passa a ser inicialmente fluido responsivo. Quando eu coloco um paciente em ventilação mecânica, eu diminuo o retorno venoso naturalmente por aumento de pressão intratorácica. Ele perde a pressão negativa, então diminui o retorno venoso. Com PIP ou sem PIP, a gente nunca usa PIP zero. Com PIP maior, o retorno eu diminuo mais ainda. Então, paciente com elevação da PIP e na disfunção do VD, ele geralmente é um paciente que, se precisar evoluir com PIP mais alto, ele vai precisar de uma fluido responsividade mais importante. Eu vou ter que avaliar com mais cuidado a volemia e dar uma volemia um pouquinho maior para ele e evitar de usar PIPs muito altos. Porque a PIP é um componente duplo, não só diminui o retorno venoso, como comprime aqueles vasos que são justalveolares, aumentando a minha pós-carga de VD. Então eu diminuo o meu estímulo e aumento o trabalho do VD. Cuidado com PIP elevado no paciente com disfunção do VD. E o controle de pré-carga, que é importante. Então, se você me perguntar, Fábio, o que que eu faço? Na prática, você falou um punhado de coisa. O que que eu faço na prática? PVC, veia cava, PVC, diâmetro da veia cava e o eco à beira-leito para ver o VTI, a performance do VD. Se não consigo ver VTI, não consigo calcular, não tem problema. Avalie o VD na tela com o mesmo parâmetros de eco e vai avaliando a performance do VD de forma macrohemodinâmica mesmo, você olhando mesmo grosseiramente, vai avaliando a performance do VD na medida que você dá mais volume ou na medida que você tira o volume dele. PVC, eco à beira-leito, veia cava e congestão sistêmica. Não tem erro. Não tem, mas lembra, todo paciente com disfunção do VD, ele morre mais do que o paciente que não tem disfunção do VD, tá? É um paciente mais morredor. Já falei demais. Finalizando aqui, se quiser parar para a gente abrir para as perguntas, Bruninho. Só te agradecer enquanto tá gravando ainda. Ô, velho, aula fantástica. Parabéns, velho. Tô Obrigado. encantado aqui, viu? Extremamente Maravilha. prático aí pro dia a dia, velho. Obrigado. Vamos lá, perguntas, porque não é possível que não tenha pergunta de disfunção do VD. Esse troço é.